Olá amigos, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Apocalipse e vamos falar sobre o capítulo 13 e as duas bestas descritas neste capítulo. Duas bestas, dois poderes. Quem são eles? Jesus disse que para nós conhecermos uma árvore, nós precisamos analisar os seus frutos, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então hoje nós vamos analisar as ações, os frutos destes dois poderes para que a gente consiga entender quem são eles e qual é o objetivo ou quais são os objetivos desses dois grandes poderes descritos em Apocalipse capítulo 13. Vamos juntos então estudar? Muito bem, vamos então ao texto bíblico, vamos procurar aqui entender quais são as características desta besta, primeiramente a besta que surge do mar. Você pode acompanhar a leitura aí, é do capítulo 13, versos 1 até o verso 10, onde fala sobre esta primeira besta. Verso 1 e 2 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Muito bem, essa descrição aqui parece muito com aqueles animais que nós temos em Daniel capítulo 7. No entanto, nós temos aqui um texto obviamente simbólico também, como em Daniel, que precisa ser interpretado. E existe uma chave de interpretação. Uma das principais regras de interpretação bíblica é permitir que o próprio texto interprete a si mesmo. Então vamos ver na Bíblia quais são as chaves, quais são os significados desses símbolos. O primeiro enigma que nós temos aqui é o animal. Nós temos um animal, uma besta. E esta figura simboliza um rei, um reino ou um poder. Como que a gente descobre isso? Em Daniel capítulo 7, verso 17 a 23, nós temos a chave para essa interpretação. O segundo símbolo que nós temos aqui é o mar. É uma besta que surge do mar. O mar, ou muitas águas, simbolizam os povos. Como é que nós sabemos disso? Por Apocalipse capítulo 17, verso 15. O outro enigma que nós temos aqui também é o chifre, os chifres. E chifres na Bíblia simboliza poder, reino ou rei. Como nós sabemos disso? Pelo que está escrito em Apocalipse capítulo 17, verso 2. Então, se nós pegarmos esses símbolos, nós conseguimos entender o seguinte, que este é um poder que surge do meio do povo, que emana do meio do povo, e ele tem apoio de 10 reinos, ok? Vamos já entender o que tudo isto significa. Vamos analisar agora as suas prerrogativas e as suas obras. Do verso 3 ao verso 8, a Bíblia nos diz que uma das cabeças deste animal, ela foi golpeada, ok? Então há um momento da história que este poder perdeu a sua autoridade. É dito também que quem adora a besta está adorando ao dragão. E como você sabe pelo último vídeo que nós tivemos, o dragão é símbolo de Satanás. Então quem adora a besta, adora Satanás e vice-versa. Esse poder é o representante de Satanás, o representante do dragão, como nós podemos conferir aí no verso 4. Este poder ele também profere palavras arrogantes e blasfêmia. Blasfemar é falar contra Deus. Esse poder também difama o tabernáculo, uma alusão à igreja verdadeira.
Esse poder ele também persegue o povo de Deus por 42 meses ou 1260 dias no calendário judaico. Lembrando do princípio dia-ano, este poder perseguirá o povo de Deus por 1260 anos. Isso nós já vimos também quando nós falamos ali sobre os outros capítulos, né, as outras sessões de 7 do Apocalipse. Esse poder também recebe autoridade sobre todos os povos e recebe adoração. Como podemos perceber, este poder age no tabernáculo e recebe a adoração. Pelas características, fica evidente que se trata de um poder religioso. Toda a linguagem dos versos 1 até o verso 10 nos dá a entender que este é uma linguagem de um poder religioso. Que poder religioso é este? Vamos fazer algumas perguntas para o texto bíblico e deixar que a história nos revele. Que poder religioso surge do meio da cristandade, persegue o verdadeiro povo de Deus durante 1260 anos? E em um momento da história este poder ele perde a sua autoridade, a sua influência, mas depois ele retoma e exerce uma influência mundial. Ele também fala blasfêmias contra Deus, ou seja, ele se coloca no lugar de Deus e ainda difama o seu nome. Isso significa blasfemar, falar com arrogância contra Deus. Nem sempre a arrogância e a blasfêmia vai estar escancarada. Mas este poder, ele usurpou o poder de Deus e por isso ele blasfema, ele se coloca no lugar de Deus. Esse é o poder religioso romano. A Igreja Católica Romana e sua organização papal, que perseguiu o povo de Deus durante a Idade Média, queimou muitos cristãos nas fogueiras, tirou a Bíblia do povo, fez crueldades contra o povo de Deus. Esse poder ele recebe autoridade e começa as suas atrocidades no ano 538, até que em 1798, quando as tropas de Berthier invadem a Roma a mando de Napoleão, eles entram em Roma, prendem o Papa e então é ferido todo esse sistema. Esta é a ferida mortal descrita no verso 3 do capítulo 13 do Apocalipse. Mas essa ferida está em tratamento e logo será completamente curada. Ela foi parcialmente curada, mas ainda não totalmente. Muitos alegam que pela Igreja Católica ter recebido o terreno, a área do Vaticano, em 11 de fevereiro de 1929, essa ferida foi curada. Mas não é verdade. Quando a cabeça foi ferida, a Igreja possuía poderes políticos e religiosos plenos em todo o mundo. Hoje, esse poder religioso, o papado e a Igreja Católica, tem uma influência e um poder religioso muito grande, mas ainda não tem a influência política que tinha nos tempos da ferida mortal. O restante do capítulo vai nos revelar como e quando esta ferida mortal será plenamente curada, e ela tem que ver com a besta da terra. A besta da terra está descrita no restante do capítulo 13, dos versos 11 até o verso 18. Você pode fazer a leitura aí na sua Bíblia, acompanhar aí a explicação. Aqui nos é dito que uma besta surge da terra. Diferente da besta do mar, que surge do meio do povo, este poder emerge de um lugar com poucas pessoas, pouco habitado, em uma nova terra. E ela possui 2 chifres, parecendo como um cordeiro, mas a sua boca fala como um dragão. Dos versos 12 a 17, nós temos as características e as obras deste poder. Este poder exerce a autoridade da primeira besta quando está na sua presença. E esse poder também promove grandes feitos, fazendo até mesmo descer fogo do céu. É um poder que seduz o mundo inteiro, tem autoridade e influência para curar a ferida mortal da primeira besta. Esse poder também tem a autoridade de legislar sobre todos os povos da terra
e ele legisla para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca da besta. Pelas características, nós podemos notar que este é um poder político. Afinal, ele tem poder de legislar. Seus dois chifres são dois poderes. Um é o político, como nós já sabemos aqui pela descrição das suas obras, e o outro também é a sua influência religiosa. Afinal, ele se parece como um cordeiro, que é uma alusão religiosa a Jesus, mas a sua religião está corrompida. Como o método de interpretação correta das Escrituras, principalmente as profecias bíblicas, é um método historicista, nós precisamos novamente perguntar para a história onde nós conseguimos encontrar um poder que tenha essas características. Que poder político, que também tem uma filosofia religiosa muito forte, que nasceu no meio de uma terra pouco habitada, e que tem hoje grande influência política e seduz todos os povos, que poder é este? Este poder é, sem sombra de dúvidas, a nação americana. Um país que surge no Novo Mundo, de uma religião protestante, que se ergue depois da besta do mar, no tempo do fim, se torna uma grande e influente nação. Os Estados Unidos é hoje o país mais influente na política e na economia. Para você ter uma ideia, o inglês se tornou a língua mundial por conta dos Estados Unidos. A moeda, o dólar americano, é o que regulamenta toda a economia e as bolsas de valores por todo o mundo. Os Estados Unidos será o país que vai dar poder político ao papado, comunicando-lhe fôlego de vida, como é dito no verso 14. Dos versos 15 a 17, nesta última seção do capítulo, nós temos aqui a descrição sobre a imagem da besta. Isso se dará pela união entre o poder religioso romano e o poder político americano, sob o domínio do dragão. Temos então a imagem da besta, uma trindade demoníaca. A Igreja Católica como o maior poder religioso mundial, os Estados Unidos como o maior poder e influência política mundial, todos sob o domínio de Satanás. Os três poderes juntos para combater as verdades de Deus e lutar contra o povo de Deus. E esse poder, ele é relacionado na Bíblia pelo número 666, que está ali no verso 18 do capítulo 13. Esse número é o número de homem, como diz o texto bíblico. Na Bíblia, o número 7 é atribuído à perfeição, ao completo. O mundo foi criado em 7 dias. O sétimo dia é o dia santo e abençoado. E tantas outras referências à perfeição e o número 7. Já o número 6 é o número de homem. Afinal, ele foi feito no 6º dia da criação. O número 3 é uma referência à Trindade. É o número de Deus. Deus Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Repetir o número 6 3 vezes significa elevar o humano ao status divino. E qual será a marca da besta? Muitas pessoas dizem que a marca da besta é um chip que será implantado na mão. Quando eu era criança, eu lembro que também surgiu o código de barras. E muitas pessoas diziam que o código de barras nos produtos era, na verdade, a marca da besta. Mas não é nada disso. Não tem que ver com um código, também não tem que ver com um chip que será implantado. Absolutamente nada disso. Vamos entender pela Bíblia e na história o que é esta marca da besta e quando tudo isso irá acontecer. Para entender qual é a marca da besta, nós precisamos entender que tudo o que Satanás faz é uma contrafação a Deus. Deus tem a Trindade, Satanás também forma a sua Trindade. Deus tem o seu povo, Satanás também tem o seu povo. Deus tem o seu sinal, a sua marca, e Satanás usa também uma contrafação, cria também uma falsa marca de Deus. Se você ler Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, você vai perceber que a marca, o sinal de Deus entre Deus e o seu povo,
é o dia de sábado. O sábado é o sinal do povo fiel, do povo remanescente. O sábado é o dia de Deus, santo e irrevogável. Mas como sabemos, a Igreja Católica mudou a guarda do sábado para o domingo por se autoproclamar o representante de Deus na terra e por dizer ter prerrogativas divinas para tal mudança. Veja só essas declarações muito interessantes da Igreja Católica. Abre aspas. O Papa e Deus são o mesmo. Logo, ele tem o poder nos céus e na terra. Quem disse isto foi o Papa Pio V, citado em Barclay, capítulo 27, página 218. Veja só outra citação interessante. Abre aspas aí também. Nós observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., transferiu a solenidade do sétimo dia para o domingo. Esta é uma citação de Peter Gierman, Os Conversos do Catecismo da Igreja Católica, segunda edição de 1910, na página 50. Veja essa outra citação interessante agora de D.M. Wright, que está em Lecture, apresentada em 1893. Ele diz o seguinte: foi a Santa Igreja Católica que mudou o dia de descanso do sábado do sétimo dia para o domingo, o primeiro dia da semana. Veja uma outra citação que diz o seguinte: o Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Essa citação foi extraída do Dectral de Translate Episcop, página 6. Como nós podemos perceber, esta é a confirmação da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25, que também fala sobre este poder, e quem sabe num outro momento nós podemos fazer uma série especial sobre o livro de Daniel. Mas ele diz o seguinte sobre este poder: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, o poder católico romano, o poder religioso, ele se autoproclama como representante de Deus na terra e que tem prerrogativas divinas para mudar a palavra de Deus. Há uma outra citação interessante sobre isso, sobre aqueles que não são fiéis a Deus, lá em Romanos capítulo 1, verso 25, e diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criação em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Como podemos perceber, a Igreja Católica, ela admite ter feito estas mudanças, e todas essas declarações, elas nos evidenciam que este é o poder descrito em Apocalipse 13. A Igreja Católica mudou a marca de Deus do sábado para o domingo, e muitas pessoas, ao invés de adorarem a Deus e guardar o sábado que está predito e prescrito na Bíblia, eles adoram a criatura e as leis que os homens determinaram. Em breve, a Igreja Católica e os Estados Unidos se unirão, formando a imagem da besta, um novo governo, um novo sistema mundial. A sua identidade é satânica, é a criatura querendo se elevar ao status divino. O mesmo desejo que Satanás teve no céu. Como isso vai acontecer? Para nós entendermos melhor isso, veja essa citação de Ellen White. Mas o que é a imagem da besta? Como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade dos Estados Unidos também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Foi a apostasia que levou a Igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil,
e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Essa citação está no livro O Grande Conflito, página 443 e 444. Ellen White também, neste mesmo livro e nos eventos finais, ela diz que quando o poder político americano cruzar o oceano e der as mãos ao poder do papado, ao poder religioso romano, então será fundada a imagem da besta. Esse novo sistema irá impor o decreto dominical, a marca da besta em contrafação à marca de Deus, o santo sábado. Assim como a marca, o sinal de Deus é um dia, a marca e o sinal da besta também é um dia. O dia de Deus é o sábado, o dia da besta é o domingo, a guarda do domingo. E a Bíblia nos diz que essa marca será dada na mão ou na fronte. Isso é sinal de que muitos aceitarão conscientemente a santidade do domingo, representada pela marca na fronte, na consciência. Outros, por sua vez, irão receber a marca na mão, sinal de trabalho, de atos. Eles vão aceitar pelo bem comum, por conveniência. Agora que você já sabe quais são os planos de Satanás, quais são os seus instrumentos na terra e como ele vai proceder para enganar as pessoas e levá-las para longe da verdade, de que lado você vai estar no grande conflito? Só há uma forma de nós não sermos enganados por Satanás. É nos mantermos fiéis a Deus, à guarda do sábado, e firmados na palavra de Deus. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o juízo de Deus. Não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, e se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho também para você receber as notificações. Este é um canal que tem como único objetivo estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Continue acompanhando o nosso canal, continue estudando a palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.